Salve, rapaziada, boa tarde para todo mundo. Enquanto que na Ilha do Retiro tá tudo tranquilo, o Sport é o líder da Série B, 27 pontos conquistados, 7 jogos na ilha nessa Série B, 7 vitórias. É o melhor ataque disparado do Brasil nesse momento, com 91 gols na temporada. Tá na frente até do Manchester City, o City que tem 88 gols em 2023. O Sport chegou à marca de 91 gols e ultrapassou o Manchester City. Enquanto que na ilha tá tudo tranquilo, lá em São Januário, o inferno. Barril de pólvora, meu irmão. Torcida do Vasco, mais uma vez, protagonizando aquelas cenas de violência, atiraram ali em sinalizadores, fogos de artifícios, que teoricamente não deveria ser permitido a entrada disso aí. Então o Vasco tem que ser punido de forma grave. Só para passar aqui o contexto primeiro a respeito do Vasco na Série A. Crise total, né? O time está na vice-lanterna há um bom tempo na Série A. São 11 jogos, apenas 6 pontos conquistados, apenas uma vitória. O Vasco começou bem, né? Surpreendendo todo mundo. Porra, chegou com a SAF ali e tal. Aí venceu o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Porra, show de bola. Aí depois conseguiu um empate ali contra o Palmeiras e tal. Mas depois, ladeira abaixo, o Vasco há um bom tempo que é o vice-lanterna e o Coritiba há um bom tempo que é o que é o lanterna da Série A. Detalhe, né? O Goiás venceu nessa rodada, o Bahia venceu, o Corinthians venceu. Então a rodada para o Vasco foi péssima, porque o Vasco perdeu mais um confronto direto. Impressionante, bicho. O Vasco não conseguiu ganhar um confronto direto. Apanhou do Bahia em São Januário, apanhou do Goiás em São Januário e empatou com o Coritiba. Realmente são os dois piores times da Série A mesmo, de forma disparada, não jogam nada e o time é ruim mesmo de modo geral. Lógico que os treinadores também não estão fazendo um bom trabalho, mas de modo geral o time tem muitas limitações e tem que torrar mais grana. E detalhe, tá? O Vasco foi um dos times que mais torrou grana em contratações nessa Série A. Pode pegar aí, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o link aí no card. O Vasco gastou mais de 100 milhões de reais para o time ser o vice-lanterna. Péssimo trabalho da 777 até o momento. Essa é que é a realidade. E aí o Vasco, nesse momento, encontra-se na vice-lanterna, crise total, e apoiou mais uma em São Januário. Detalhe 02. Olha a distância do Vasco para o 16º lugar. 6 pontos de diferença. Para o primeiro time dentro da zona, que é o Goiás, a diferença está em 5 pontos. São 2 rodadas para o Vasco ter que tirar de todo jeito. E é aquilo. Os confrontos diretos do Vasco foram em São Januário até agora, a maioria, e o Vasco perdeu todo mundo, bem dizer. Vai ter o Cuiabá no próximo jogo, em São Januário. Meus amigos, se não ganhar, o cheirinho do rebaixamento é cada vez mais forte, tá? Ainda não vou cravar nada, óbvio que não, porque é muito início de campeonato, são 11 rodadas ainda, e o Vasco tem o trunfo da grana, né? Ó, tenho aqui o meu trunfo eu tenho grana e eu posso gastar muito. Agora, se essa grana vai ser bem alocada com boas contratações ou não, isso aí é um papo para depois, que é justamente isso que preocupa a torcida do Vasco, tá? Dito tudo isso, informações para vocês do que aconteceu lá em São Januário. Todas as informações, todo mundo já viu os vídeos, né? Aquela confusão todinha em São Januário que sempre tem. Sempre que o Vasco perde, sempre foi assim. E nunca teve uma punição severa pro Vasco. Nunca, nunca. E nunca teve uma punição severa pros torcedores que fazem isso, os baderneiros. Nunca. Essa é a realidade. É um bom tempo que a gente já vê isso acontecendo em São Januário. E a informação atualizada, uma hora atrás, é que a Procuradoria do STJD pede que o Vasco jogue sem torcida por 30 dias, como aconteceu com o Santos. O caso vai ser apreciado nesta sexta-feira pelo STJD. Após a derrota para o Goiás, houve um tumulto dentro, mas principalmente também fora de São Januário, tá? E aí o Vasco deve receber a mesma punição do Santos inicialmente, que é jogar sem o apoio da torcida, sem ninguém, portões fechados, até como visitante também, tá? Por 30 dias, até que as confusões após a derrota para o Goiás na última quinta-feira sejam julgadas pelo STJD. Bom, essa é a atualização a respeito aí de Vasco e Santos. E aí, mais uma vez, né, aumenta ainda mais a crise para o Vasco. Se com torcida já estava perdendo, sem torcida vai ser pior ainda, teoricamente, né? Só que tem aquele contraponto. Pô, minha torcida estava pressionando meus próprios jogadores, estava tornando o São Januário um caldeirão reverso, um inferno para os meus jogadores e não para os jogadores rivais. Então acaba que pode até ser positivo os próximos jogos do Vasco sem torcida para os jogadores, óbvio, né? E agora, gente, eu queria passar todo esse contexto para trazer para vocês a coletiva de Anderson Moreira, que eu concordo plenamente com o que ele disse. Precisa ter uma punição urgente, severa, e que qualquer hora, a qualquer momento vai acontecer uma tragédia. Eu concordo com ele e já venho falando isso há um bom tempo. Danilo Fernandes, quando estava no Bahia, ano passado na Série B, teve uma bomba atirada ali no ônibus e estourou ali, os estilhaços de vidro atingiram
a região próxima do olho ali de Danilo Fernandes. Se fosse 1 centímetro para lá ou para cá, ele poderia ficar cego de um olho, pô. Tá ligado? Quando é que vai ser tomada medidas mais severas? Quando algum jogador ou treinador, infelizmente, acontecer algo muito mais grave do que só algum arranhão, alguma coisa. Vocês estão ligados, porque eu não posso utilizar aqui alguns termos, porque a monetização do YouTube vai ser cortada, então eu não posso falar determinado tipo de palavra, mas vocês sabem onde é que eu quero chegar. Então, vou deixar agora o trechinho para você da coletiva de Anderson, e aqui, ó, parabéns para Anderson, que ele disse tudo na coletiva. Tamo junto, gente, abraço aí para todo mundo, a gente volta aí mais tarde. Valeu. Eu queria só finalizar aqui, gente, foi ontem, quarta-feira? Ontem foi quarta, né? Uma situação muito chata aí no jogo entre Santos e Corinthians. A gente está tratando algumas coisas com muita normalidade. É muito perigoso o que tem acontecido, cara. Muito perigoso. Nós estamos muito perto de termos uma tragédia no futebol. Há um tempo atrás ali com o Danilo Fernandes, uma bomba foi jogada no ônibus do Bahia. A gente já passei por algumas situações muito complicadas em aeroporto, no CT, e eu vejo assim que se a gente não tomar uma providência muito urgente, queria ser um cara representativo no futebol para poder chamar a atenção de alguma forma. Infelizmente, eu não tenho, talvez esse peso, mas eu acho que a gente precisa tomar uma providência muito urgente. E eu estou falando isso que eu posso ser a próxima vítima, aqui pode ter alguma próxima vítima, os jogadores podem ser, ou podem acontecer com vocês também, cara. Ninguém tá livre de acontecer isso, não. Nós estamos sendo escorraçados, assim. O pessoal tem invadido o CT, tem cobrado de uma maneira, assim... Eu não sei como é que um jogador tem condição de entrar em campo depois de uma pressão dessa, cara. Porque a situação que fica depois que passa isso é de um inconformismo absurdo. Todos ficam extremamente mexidos, chateados, magoados, entendeu? A gente não perde porque quer, cara. A gente se esforça para vencer. A gente tenta fazer o nosso melhor. É que às vezes as coisas não acontecem. O futebol é difícil, cara. Futebol é muito difícil, não é fácil. E a gente trata com normalidade, às vezes. A gente não dá o destaque que a gente precisa dar. Eu não sei, acho que a gente precisa parar, se for o caso, entendeu? Os atletas, as comissões técnicas. Porque a gente não pode mais aceitar isso. Vai acontecer uma tragédia. Isso já está sendo colocado de uma maneira está cada dia mais perto, gente. Torcedor invadindo o CT, ficando perto, pode estar armado com uma faca, com um revólver, não há nenhum tipo de revista, os caras invadem de qualquer forma. E a gente toma mais providências contra os clubes do que contra as pessoas que praticam o ato. O clube é toda hora punido, sem torcida, e pune muito torcedor que não tem nada a ver com isso. Agora, as pessoas que praticam os atos, eu vejo poucos irem para a cadeia, ficar 10 anos por ter ameaça, por ter invadido uma propriedade privada, particular. Eu não vejo que essas pessoas sejam tratadas como aquilo que eles fazem. E a gente está... punição agora para o Santos, punição para... Vai punir no clube e não se pune, aquilo que precisa ser punido, que é a pessoa que está executando. O Sport foi punido agora com uma pena alta, assim, por tudo que aconteceu, mas havia segurança aqui, Jorge? Eu não estava no dia, né? Se havia segurança, havia segurança. Ali havia policiamento? Havia policiamento. Havia alambrado, proteção? Teve invasão, invadiram. E como é que você não vai responsabilizar o cidadão que comete esse tipo de ato? O clube toma todas as providências. Não quer dizer que se eu tomar todas as providências, eu tenho um controle sobre tudo. Eu tenho que te atacar, quem invade, quem quebra, quem ameaça. E a gente não faz nada.
E nós vamos ter tragédias. Eu espero que não possa, eu não seja o próximo. Mas vai acontecer, gente. E aí depois não adianta ficar lamentando, Nós precisamos tomar providências sérias e corretas em cima disso. Não cabe mais isso. Quantas e quantas pessoas não vêm em estádio de futebol pela violência? Por não saber se vai chegar em casa, se vai voltar. Pelo simples ato de vestir uma camiseta, uma camisa, ou ser de um clube contrário. Então, assim, eu fico muito triste porque eu faço parte do futebol, minha vida toda dedicada a esse esporte. E eu tô vendo que a gente está muito... E não é só uma coisa do Brasil, cara. Isso é uma coisa que está acontecendo no mundo. Todo mundo, cada dia que passa, acha um direito de poder meter a mão na sua cara e cobrar coisa que às vezes a gente não tem controle, cara. Então é com muita tristeza mesmo que eu vi as cenas de ontem, a repercussão. Olha, então, eu tô falando assim, cada dia tá mais perto, cara. Tá muito perto, gente. E eu fico muito chateado e preocupado, sinceramente, porque daqui a pouco vai acontecer uma morte, é um pai de família que às vezes não vai voltar para casa, é uma família, né, que vai ficar sem um ente, é um filho que vai ficar sem um pai. Isso vai acontecer, né? Isso está muito perto. E eu gostaria de ter uma representatividade para poder fazer alguma coisa, cara. Assim, eu me sinto incompetente demais, muito, de não conseguir dar um passo, cara, assim, de não conseguir reunir os treinadores, de não conseguir falar com todos os atletas, para que medidas possam ser tomadas. A gente precisa ter a garantia, né, do ir e vir, a garantia da segurança do nosso trabalho. Ninguém erra porque quer. Ninguém perde porque quer. Ninguém quer passar por esse tipo de situação. E a gente está cada dia mais passando por isso. O futebol é importantíssimo, cara. Mas a vida é mais importante. De todos. A vida é mais importante. É um jogo, é um espetáculo, é uma coisa muito maravilhosa, mas ela não pode ser sinônimo de morte, né, de brigas, de ferimentos. Ela não pode. Infelizmente, nós estamos indo para um caminho terrível, assim. Tá bom? Obrigado, gente.